Então, vamos lá. Agosto é considerado o mês da juventude. Existe essa... Em algum lugar inventaram isso, que é o mês da juventude. E nós abraçamos essa causa e agosto é o mês da juventude aqui. Então, você vai ver durante o mês de agosto muitos jovens dessa igreja ocupando este lugar aqui. E glória a Deus, porque nós temos entendido que o ministério, o mais importante do ministério é o legado. E nós sabemos que um dia nós não estaremos mais aqui. Sinto lhe informar, mas essa vida aqui, acaba para nós. E aí, quem vai nos substituir, quem vai nos continuar aquilo que nós estamos fazendo, é muito importante. Então, durante o mês de agosto, você vai ver aqui pessoas que talvez você nunca imaginava pegando um microfone e pregando. Mas essas pessoas vão estar aqui e... Um spoiler, Gabriel vai estar aqui, gente. Gabriel vai estar aqui, ó. E muita gente braba vai estar aqui. E infelizmente ou felizmente eu peguei o negócio de abrir esse negócio, né? Eu tive a sorte de abrir esse negócio. E eu quero falar sobre um assunto muito relacionado à juventude, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, mesmo se você não se sente jovem. Mas para Deus, nós somos tudo jovem, tá tudo certo. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, aproveitando para lembrar que sábado... Alguém falou isso já? Olha, gente, sábado nós temos o que aqui na igreja, na central? Old Teen, porque é Outside mais Teens. E qual vai ser o nosso culto? Nossa, gente, peraí, vamos lá. Gente, é festa fantasia. Aí eu vou perguntar qual vai ser o nosso culto, vocês respondem. Qual vai ser o nosso culto? Isso, você vai vir vestido de um personagem bíblico, ou de um versículo, ou de algo que tem na Bíblia, um objeto que tem lá na Bíblia. Pode vir de lamparina, minhas lamparinas estão acesas. Você pode vir do que você quiser relacionado à Bíblia, pelo amor do Senhor. Eu não quero nenhuma policial chegando aqui. Eu não quero nenhuma enfermeira chegando aqui. Eu não quero nada disso. Eu quero personagens bíblicos ou coisas relacionadas à Bíblia. Então, vai ter premiação para a melhor fantasia. Vai ter um monte de coisa muito legal. Eu tenho certeza que você não quer perder essa noite. Vai ser muito especial. Então, você pode... A nossa Mary, ela tá ali fantasiada ali na porta. Aí você pode depois, vai ter... Quem vai estar lá? A Soemily, a Joyce, o Renilson. Vai estar todo mundo lá na porta para fazer a sua inscrição para a festa. Tá bom? Aí já vai pensando na sua fantasia aí. 1 João, capítulo 2. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1 mesmo. Todo mundo achou? Amém? Ou Excellency Academy? Começou hoje, gente, ainda dá tempo. Não é pastor Dudu? Cadê o pastor Dudu? O pastor Dudu tá aqui não. Mas começou hoje, dá tempo ainda. Vamos lá, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1. Se você não achou, acompanhe aqui atrás. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele
deve andar como ele andou. E eu queria que a gente repetisse esse versículo 6, por favor. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Pula para o versículo 9 aí, que diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. E nós finalizamos a nossa leitura aí. Eu quero falar sobre amizade. Jovem é um povo que gosta de ter amigo. Tem uns jovens que são velhos que não gostam muito de ter amigo, não. Mas a maioria dos jovens são pessoas que gostam de se relacionar, que gostam de estar junto. Pode não ser uma amizade tão profunda, pode não ser uma amizade onde você compartilha a sua vida com a outra pessoa. Mas, num geral, todo jovem está rodeado de muitas pessoas. Todo jovem está rodeado de pessoas, talvez se interessando por aquilo que ele pode oferecer, ou está rodeado de gente da faculdade que está interessado num trabalho, ou está rodeado de gente do trabalho que está interessado em uma promoção. Enfim, todo jovem está rodeado de várias pessoas. E a palavra de Deus diz aqui, João está dizendo, ele começa, dizendo que ele não está dando um novo mandamento. Quando ele diz assim que você tem que amar o seu irmão, ele diz que ele não está dando um novo mandamento, mas que ele está lembrando de um mandamento que já existe. E Jesus, quando ele é questionado qual é o maior mandamento, você deve lembrar que ele fala que existem dois que resumem praticamente a lei. E o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. E como é difícil amar ao próximo como a nós mesmos, né? Às vezes a gente não consegue amar ao próximo como a nós mesmos porque a gente simplesmente não se ama. E isso é muito pesado, porque você nunca vai conseguir amar alguém com excelência a partir do momento em que você não consegue amar a você mesmo, a quem Deus criou. E a gente passa a nossa vida inteira com questionamentos que nos fazem odiar quem nós somos. Nós passamos a vida inteira achando que a outra é mais bonita, o outro é mais inteligente, o fulano é mais legal, é mais simpático, o fulano tem mais influência. E com isso, nós vamos detestando quem nós somos. Só que a palavra de Deus é clara também quando diz que a gente tem que amar o outro como a gente se ama. E se a gente não se ama, a gente não vai amar o outro. Isso é uma matemática simples. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite não é especificamente sobre isso. O jovem, ele tem muitos amigos. Só que chega uma fase da vida dos jovens, e não sei se você já chegou nessa fase, não sei se você passou por essa fase, eu não sei se você ainda vai chegar nessa fase. Mas chega uma fase da nossa vida que as nossas amizades, elas vão começando a ser, eu não quero dizer selecionadas, mas nós vamos começando a rever um pouco as nossas amizades e com quem a gente se relaciona. Porque às vezes a gente chega num ponto da nossa vida em que não faz sentido carregar outras pessoas ou carregar alguém que não nos agrega nada. Talvez quando você se converteu, muitos amigos da sua vida antiga ficaram para trás, porque não fazia sentido mais você se relacionar com eles, já que a sua vida tinha mudado. Talvez depois que você casou, muitos amigos solteiros não são mais tão seus amigos assim, porque você está vivendo uma fase diferente, você está vivendo outras prioridades, e isso é normal. Mas existem 4 amigos
que nós nunca podemos deixar sair da nossa vida. Você pode colocar aí, Gui, para mim? Existem 4 amigos que todo mundo deve ter. Olha, gente, eu botei umas imagens aqui. Se você não está aqui, não significa que você não é meu amigo, tá? É porque eu fiz com pressa. Eu até peguei a foto das meninas do instituto ali, ó, se abraçando, que eu achei muito bonitinho. Existem 4 amigos que todo mundo deve ter. E eu digo isso baseado na passagem dos 4 amigos e um paralítico. Quem aqui já ouviu essa história dos 4 amigos e um paralítico? Muita gente não ouviu. Mas eu vou contar ela mais pra frente. E aí, o meu pai... eu não me apresentei. Eu preciso me apresentar? Gente, meu nome é Laís. Eu sou filha daquele homem que apareceu aqui no começo do culto, Marcelino Augusto. E o meu pai, que apareceu aqui, que está lá no sertão, ele tem uma pregação sobre isso, sobre os 4 amigos do paralítico. E o nome da pregação é praticamente o mesmo, que é os 4 amigos que todo mundo deve ter. Só que, para você não achar que eu vou fazer Ctrl-C, Ctrl-V, na pregação dele, ele fala sobre amigos como a verdade, a justiça. São amigos fictícios, digamos assim. Mas eu vou falar sobre pessoas mesmo. Pessoas que você não pode deixar de ter ao seu lado. E o primeiro amigo que você não pode deixar de ter ao seu lado é o amigo que te fala a verdade. E aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. A gente vai passear por aí, lá em 2 Samuel. Aí a gente estava no final da Bíblia, agora a gente vai lá para o começo. E eu deveria ter separado aqui, né? Você não pode deixar de ter um amigo que te fala a verdade. Como Natan falou para Davi. Eu vou ler aqui rapidinho e aí, conforme você for achando aí, você acompanha. Diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é este homem, disse Natan a Davi. E eu fico imaginando a cara de Davi nessa hora. Nossa, deve ter sido impagável a cara que Davi fez nessa hora. Para você que não contextualizou o que aconteceu, Davi, ele comete adultério primeiro. Ele se interessa por uma mulher que era casada e ele se apaixona por ela e ele tem relações com ela. Ele chama ela, né, pro castelo, pro reino, sei lá. E ele tem relações com ela e ele fica muito apaixonado. Só que ela é engravida. E aí, o marido dela era um dos soldados de Davi. E ele estava em guerra. Como que essa mulher engravidou se o marido dela estava na guerra? E aí, com medo do que poderia acontecer, com medo do nome dela ficar mal falado, com medo do nome dele ficar sujo, ele manda esse soldado, que se chamava Urias, ele manda esse soldado na linha de frente da batalha para que ele tivesse a certeza de que aquele homem iria morrer. E o
homem morre, Urias morre. E aí Davi pensa que todos os problemas dele estavam solucionados. Só que não estava nada solucionado. Ele simplesmente escondeu debaixo do tapete aquilo que tinha acontecido. Só que Deus envia um amigo para falar a verdade para ele. E quantas vezes Deus nos envia amigos para falar a verdade para nós e nós achamos que eles estão sendo contra o plano de Deus para nós. Nós achamos que eles estão nos confrontando demais. Nós achamos que eles não sonham os sonhos de Deus junto com a gente. Nós achamos que eles estão fora da visão. Só que Deus precisa nos mandar pessoas que nos falem a verdade. Porque é muito cômodo permanecer em um lugar onde as pessoas só te aplaudem, te dão tapinha nas costas e tá tudo bem, e tudo que você faz é bom, tudo que você faz é certo. Só que, e aí quando alguém é levantado para dizer, não, para aí, eu acho que não é por esse caminho aqui, aí você se revolta e fala, tenha misericórdia, Senhor, queima o enviado de Satanás. Por quê? Porque a gente não foi criado para lidar com confronto. A gente não foi criado para receber não. Você pode ver uma criança, quando você fala não para ela, o escândalo que ela faz. Você vê uma criança que a mãe falou não, você pensa que a mãe bateu, espancou a criança. Aí você vai perguntar, a mãe falou, não, eu só não comprei os chips que ela queria. Acontece isso comigo. Eu falo, não, Tem vezes que a Alice está chorando tanto que eu tenho vontade de abrir a janela e gritar para os meus vizinhos assim, não chamem o conselho tutelar, eu só estou educando a minha filha, pelo amor de Deus. Porque criança, ela não sabe receber não. Ela não sabe receber não pode, não é agora. E às vezes nós agimos assim com Deus e com as pessoas que Ele coloca nas nossas vidas. Às vezes, quando um amigo chega pra gente e fala, ei, não é assim, não é por aí, a gente nunca mais olha na cara dele. Quando um amigo chega pra gente e fala assim, aqui, eu acho que você errou naquele dia, a gente corta o contato, bloqueia do WhatsApp, nunca mais fala. Por quê? Porque nós somos, às vezes, mimados como crianças que não sabem ser exortados e não sabem receber uma crítica ou um não. Só que Davi, ele não tinha nem a opção ali de fugir. Natan estava de cara a cara com ele, falando, cara, você errou, você pecou, foi errado o que você fez. E Davi, diferente do que a gente faria, ele se prostra e se arrepende daquilo que ele tinha feito. A Bíblia conta depois, né, o filho dele com Batseba nasce com muitos problemas, ele jejua pela vida daquela criança, mas aquela criança não sobrevive, né? Mas o que eu quero trazer para você com essa história? Não fuja dos amigos que te falam a verdade. Não fuja das pessoas que expõem a verdade de Deus para você. Não fuja daquelas pessoas que muitas vezes até te colocam contra a parede e você tem que reagir ali na hora. Porque essas pessoas são usadas muitas vezes por Deus para nos dizer onde a gente precisa melhorar. Elas são pessoas usadas por Deus para nos orientar qual caminho a gente deve seguir. E nós temos um amigo perfeito, que é Jesus. Nós temos um amigo que não tem falhas, que não tem erros, que não nos decepciona e que nos fala a verdade. Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Jesus, ele não conta a verdade para você, ele é a própria verdade. E a partir do momento em que você se relaciona com ele, você não consegue mais viver na mentira. Você não consegue mais viver sendo quem você não nasceu para ser. Porque se ele é a verdade e ele se mostra para você com a verdade, ele espera que você ande na verdade. E como está escrito ali, né? Nós precisamos ser esses amigos que falam a verdade. Não só para as pessoas, mas para Jesus também. Porque você concorda comigo que a amizade, ela tem que ser recíproca? Se você fala a verdade para o seu amigo, mas ele fica o tempo todo mentindo para você, isso não é uma amizade verdadeira. E com Jesus é a mesma coisa. Se Jesus está o tempo todo falando a verdade para você, falando, ei, você é meu filho amado, eu te comprei com meu sangue, eu te salvei, você não precisa dar ouvido ao que o mundo diz, você não precisa ir para lá porque estão mandando, você precisa cumprir aquilo que eu te amei. E aí a gente fica o tempo todo contando mentiras para Jesus. A gente fica, não, é que, eu não estou pronto. É igual para batizar, né? Eu não estou pronto ainda. Eu não estou pronto. A gente fica mentindo para Jesus o tempo todo. A gente fala até assim, quando a gente vai orar, a gente fala, nossa, obrigado, Senhor, por tudo, não sei o que e tal, blá, blá, blá. E às vezes a gente mascara uma oração de que está tudo bem, sendo que no nosso coração a gente queria só chorar e falar, Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor Jesus, você mesmo me ajuda. E aí a gente fica usando máscaras para chegar até Deus, como se a gente estivesse super bem sempre, como se a gente não pecasse, a gente esconde o nosso pecado na oração, né? A gente só fala, Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoa minha família em nome de Jesus, amém. E a gente esconde de Jesus aquilo que nos machuca e aquilo que nos confronta. Só que a gente esquece que ele é a verdade, e se ele é a verdade, ele sabe a verdade. Então, nessa noite, eu queria que você guardasse isso. Seja o amigo que fala a verdade. Seja também o amigo que aceita a verdade. E mais do que isso, seja amigo da verdade. Porque se nós somos amigos de Jesus, nós somos amigos da verdade também. O segundo amigo que eu quero falar com você é sobre o amigo que sonha junto com você. E esses são um quentinho pro nosso coração, né? Baseado nisso, agora eu vou contar a história dos 4 amigos. Lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 17, fala assim, certo dia, quando ele ensinava, Jesus, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Essa é a história dos 4 amigos do paralítico. Jesus, ele estava em uma casa e tinham muitas pessoas muito curiosas para saber o que estava acontecendo, para saber quem era aquele homem e tal. E aí, a casa se encheu, muita gente, abarrotada a casa, não cabia mais ninguém. Só que 4 amigos, e aí você vai falar, nossa, mas aí falou que só tinha alguns homens. Lá em Mateus que falam que eram 4 amigos. 4 amigos levam um paralítico até lá, porque Jesus estava curando os doentes.
E aí eles levam esse paralítico, mas eles não conseguem entrar dentro da casa. Estava lotado, não conseguiam entrar pelas maneiras naturais, pela porta. E aí eles não desistem. Eles sobem no telhado. Eu não sei nem como é que eles fizeram isso, mas eles sobem no telhado. O Renilson devia saber como que eles fizeram isso. Eles sobem no telhado, abre um buraco lá, desce o homem, para que Jesus não tivesse para onde olhar. Viu o homem descendo lá, tem que curar ele. E aí, o que eu fico pensando nessa história? Além de todo o contexto que ela já nos traz. Eu fico imaginando que esses homens, eles podiam sim ter questões para apresentar para Jesus. Talvez eles quisessem estar lá dentro da casa para serem curados de alguma coisa, ou talvez eles quisessem estar lá dentro da casa para ver Jesus ou para entender o que estava acontecendo. Mas eles colocam o sonho de na frente de todos. E isso é fantástico. Um homem que não sabia andar, que não conseguia andar, que era paralítico, é curado não por causa da fé dele, mas por causa da fé das pessoas que estavam com ele. Será que hoje, se você olhar à sua volta, você consegue encontrar 4 amigos que te desceriam na maca na frente de Jesus? Será que hoje você conseguiria encontrar em sua volta 4 pessoas que colocariam o seu sonho como uma prioridade para elas? E aí eu volto a pergunta para você. Será que você tem sido um dos 4 amigos para alguém? Será que alguém, ao pensar em eu posso contar com fulano para realizar o meu sonho, será que essa pessoa pensa em você? Será que nós temos sido facilitadores do milagre de alguém? Será que nós temos sido facilitadores das boas novas? Será que nós temos sido facilitadores para que as pessoas acessem a Jesus? Ou nós temos colocado sempre empecilhos e colocado, não, mas Jesus é para quem não bebe. Não, Jesus é para quem não usa roupa curta. Não, Jesus é para quem não faz isso. Jesus é para quem não faz aquilo. E a gente começa a encaixotar Jesus ali. E Jesus só serve para determinado tipo de pessoa. Se você não se encaixa nesse determinado tipo de pessoa, beijo, tchau, Jesus não serve para você. Sendo que não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho, ele é inclusivo. O evangelho é para todos. O evangelho é para aquele que crê. O evangelho é para aquele que aceita. O evangelho é para aquele que acredita que Jesus morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados. O evangelho é para aquele que recebe o sacrifício de Jesus como sendo participante do reino dele. O evangelho é para aquele que entende que não é porque eu estou na igreja que eu tenho que parar de fazer o que eu estava fazendo. É porque eu estou com Jesus e Jesus não me deixa ser feliz mais sem Ele. Quando a gente entende que não é por causa da igreja, não é por causa da religião, muito menos por causa das pessoas ou por causa do pastor, não, é por causa de Jesus. Jesus é o que importa, Jesus é suficiente. E quando a gente se vê nessa situação de será que eu estou sendo um facilitador do evangelho? Será que eu tenho descido a maca de alguém para que ela conheça Jesus? Será que eu tenho sonhado tanto com alguém ao ponto dela poder contar comigo na realização desse sonho? E talvez você não se encontre assim. Mas assim como eu fiz o paralelo com Jesus no ponto anterior, lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, Deus fala assim: pois eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro que esperais.
Se você não tem um amigo que sonha com você, Deus já tem o seu futuro certo. Se você não consegue pensar em alguém aí que desceria a sua maca para que você acessasse a Jesus, desde o Antigo Testamento, Deus já tinha falado: ei, pode sonhar porque eu sonho com você. Pode sonhar porque eu não te abandono. Pode sonhar porque eu estou aqui e eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Então, assim como no ponto anterior, nós analisamos que deveríamos ser amigos da verdade, nesse ponto nós entendemos que nós precisamos ser amigos que sonham, amigos que batalham uns pelos outros, assim como Jesus fez por nós. O terceiro tipo de amigo é o amigo leal. Você tem um amigo leal? Você tem um amigo que é fiel a você? Feche seus olhos aí e pensa em alguém que é leal a você. Alguém que você pode contar em todos os momentos. Alguém que não importa o que você faça, essa pessoa não vai sair do seu lado. Ela vai falar a verdade para você, vai talvez te dar um sabão, mas ela vai continuar ao seu lado. Pensa aí se você tem alguém assim ao seu lado. Lá em João, no capítulo 11, Jesus ele estava indo a caminho de ressuscitar Lázaro. Ele fica sabendo que Lázaro tinha morrido. E ele manda que todo mundo espere onde ele estava. Não posso dar muitos spoilers sobre essa palavra. Ele manda todo mundo esperar onde eles estavam. E aí, a partir do versículo 7, ele fala assim: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então ele disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. E eu sempre pulava essa parte porque para mim não era importante nem interessante. Não. E há algum tempo Deus tem me feito meditar nisso. Obrigatoriamente por alguns motivos que você não pode saber, só se você for no próximo imersão. E há algum tempo Deus tem me feito meditar nessa passagem. E essa fala de Tomé pegou meu coração de uma forma que ele fala assim: vamos juntos para morrer com ele. Só que a gente não tem noção do que estava acontecendo. Jesus, ele estava sendo ameaçado de morte, ele estava sendo ameaçado de apedrejamento. Assim como você viu acontecer com muitos apóstolos, e estava prestes a acontecer com Jesus. Talvez você ache que Jesus viveu 1000 maravilhas aqui, que todo mundo aceitava ele muito bem. Sinto lhe informar que não era assim. Muitas pessoas odiavam a Jesus pelo simples fato dele falar que era o Filho de Deus. Muitos fariseus consideravam isso como uma blasfêmia, um humano dizendo que era filho de Deus. E muitos planejavam matá-lo.
Não é à toa que Jesus foi crucificado sem ter culpa alguma. Simplesmente escolheram ele. E o que está acontecendo aqui? Jesus, ele está prestes a realizar um milagre. A ressurreição de Lázaro. Lázaro era muito amigo de Jesus, é importante destacar isso. Lázaro era uma pessoa que Jesus amava. A Bíblia fala isso, que Jesus amava Lázaro, amava aquela família. E Jesus está prestes a ressuscitar Lázaro. Só que tinha um empecilho. Tinha que passar pelo lugar onde ele tinha sido ameaçado de morte. Tinha que passar pelo lugar onde as pessoas estavam querendo a cabeça dele. E aí, num ambiente natural, o que nós pensaríamos? Ai, tadinho, Lázaro morreu. Nossa, que pena, Jesus. A gente vai te consolar aqui e vai ficar tudo bem. Acontece, as pessoas morrem. Fica bem. Mas Jesus, ele fala assim, não, quem anda de dia não tropeça. Tipo, como se ele estivesse dizendo, eu não tenho erro algum, eu não tenho pecado nenhum, eu não tenho que ter medo de passar por lá. Só que quem anda nas trevas tropeça. Ou seja, quem anda nas trevas tem que ter medo de algo acontecer. E aí Tomé, ele fala essa frase que é linda, né? Vamos juntos para morrer com ele. E talvez a visão que você tenha de Tomé seja daquele cara lá depois que Jesus ressuscitou, que duvidou que Jesus tinha ressuscitado. Talvez você lembre só desse Tomé aí. Mas eu quero te fazer uma pergunta. No lugar de Tomé, você também não teria pedido para ver a mãozinha furada de Jesus? A gente teria, gente. A gente não pode julgar Tomé. A gente não pode julgar Tomé por ter sido incrédulo, porque provavelmente nós também faríamos isso. Só que esse Tomé aqui, que diz, vamos juntos para a gente morrer com ele, é um Tomé que se mostra leal até a morte. É um Tomé que se mostra devoto a uma causa. É um Tomé que, por mais que tivesse uma personalidade forte, é um Tomé que fala, cara, se você for, eu vou junto, porque eu não vou deixar você morrer sozinho. Esse é o amigo leal que a gente precisa. Alguém que esteja disposto a, se preciso, morrer com a gente. A, se for preciso, pagar o pato junto com a gente. A, se for preciso, assumir o BO. E eu, graças a Deus, posso contar muitos amigos que são leais. Eu posso contar pessoas que lá no passado, quando tinham todos os motivos para me acusar, eles olharam para mim e falaram, não, a gente está junto nessa. Vamos para cima que a gente está junto. E é desses amigos que a gente precisa. São dessas pessoas que a gente precisa, que vão estar conosco até nas piores situações e nos piores cenários. É essa pessoa que a gente precisa ser também. Essa pessoa que não julga quando o outro faz o que a gente não faria, mas aquela pessoa que abraça e fala, ei cara, não, peraí, tá tudo bem, deu errado agora, mas a gente vai consertar e a gente vai junto nessa, porque isso não define quem você é. E caso você não tenha um amigo que seja leal a você, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus, além de ser o amigo que nos fala a verdade, além de ser o amigo que sonha com a gente, em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, uma das últimas coisas que Jesus disse foi, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está sempre com você.
Jesus é esse amigo leal que não te abandona. Jesus é esse amigo leal que compra o seu BO. Jesus é esse amigo leal que vai com você até o fim. E mais do que isso, Jesus é esse amigo leal que não só morreria, mas morreu por você. Você pode agradecer por esse amigo? Você pode fechar os seus olhos e agradecer porque você tem um amigo verdadeiro? Obrigada, Jesus. Você é o nosso amigo perfeito. Você é o nosso amigo fiel. E aí, por último, mas não menos importante, talvez seja um dos pontos mais importantes. Você precisa ter um amigo legado. E eu coloquei esse nome porque eu não sabia outra coisa para colocar. E eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente finalizar. Lá em 1 Timóteo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 12 diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Quem está falando isso é Paulo. Paulo, você deve imaginar que Paulo era o cara. Depois de Jesus, é uma das pessoas mais citadas no Novo Testamento. Depois de Jesus, é o cara que mais percorreu. E curioso é saber que Paulo andou, falando de quilômetros, Paulo percorreu mais caminhos do que Jesus para a pregação do Evangelho. Então Paulo, ele era o cara sinistro. Só que se o ministério de Paulo acabasse em Paulo, do que adiantaria? Nada. E a última carta de Paulo, ela é dedicada a Timóteo, ao jovem Timóteo, como todo mundo gosta de falar e como ele fala muitas vezes. Timóteo, ele foi apresentado ao Evangelho em uma das viagens de Paulo. E nessa viagem, Paulo sofreu uma das maiores perseguições da sua história, que foi lá em Listra. Ele sofreu, ele foi machucado em praça pública e ele teve o seu nome manchado naquela cidade por pregar o Evangelho. E Timóteo o conhece e conhece o Evangelho nessa situação. Sinceramente, você seguiria alguém assim? Talvez não, porque a gente talvez faria cálculos de tipo, caraca, se eu seguir ele, eu vou acabar desse jeito aí. Se eu seguir ele, esse vai ser o meu fim. Então, Timóteo, ele foi exposto a todas as dores do Evangelho. Paulo não esconde em momento nenhum de Timóteo que o Evangelho traria marcas para ele.
Só que, extraordinariamente, Timóteo é o legado de Paulo. Timóteo é em quem Paulo confiou para continuar aquilo que ele tinha começado. Timóteo é a quem Paulo escreve a sua última carta. Imagina, a última carta de Paulo foi destinada a alguém que ele amava e que era o legado dele nessa terra. Hoje, olhando para a sua situação atual, você vê alguém que vai continuar aquilo que você está fazendo? Isso é visão celular, né? Você vê alguém para quem você vai passar o bastão quando você encerrar sua carreira e guardar a fé? Você vê alguém que você não vai ter medo de deixar para quando você tiver que ir? E com isso eu não digo necessariamente da sua morte. Porque o meu pai, ele não morreu. Mas se ele não tivesse deixado um legado em Rodrigo, em Eduardo, em muitos que estão aqui, talvez quando ele tivesse sido direcionado ao sertão, ele falasse: não, eu não posso ir. Como é que vai ficar a minha igreja que eu construí? Como é que vai ficar a igreja que o Senhor me deu? Não, mas ele foi porque ele tinha certeza que isso aqui ia continuar. Ele foi porque ele tinha certeza de que a gente não ia parar. E você tem alguém que vai continuar quando você tiver que ir para outro lugar? Quando você for enviado para o sertão, recebe aí. Quando você for enviado para o sertão, você tem alguém que vai assumir lá a sua célula? Você é líder de ministério. Você tem alguém que vai assumir se você precisar sair? Lá no seu trabalho, você tem alguém que vai continuar se Deus falar assim: eu não quero mais você aí. Você é esse alguém para alguém? Você é o legado de alguém? Você é quem vai continuar algo que foi começado por outra pessoa? Lá em João capítulo 14, no versículo 12, diz assim: digo-lhes a verdade. Jesus que está dizendo: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras maiores do que eu tenho realizado. Você precisa ser o legado de Jesus nessa terra. Jesus te deixou aqui com um propósito. E você só vai ser feliz quando você estiver cumprindo inteiramente esse propósito. Nós podemos procurar felicidade em muitos outros lugares. E isso não estava planejado para eu falar. Nós podemos procurar felicidade em muitos outros lugares, fazendo muitas coisas. Mas desde janeiro do ano passado, eu tenho entendido que nós só somos plenamente felizes quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Só há felicidade plena quando nós entendemos
entendemos que nós estamos cumprindo aquilo que Jesus nos chamou. Só há felicidade plena em nossos corações quando nós temos a tranquilidade de saber que nós estamos seguindo os passos do nosso Mestre. E quando nós conhecemos a Jesus, somente quando a gente conhece verdadeiramente a Jesus, é que nós temos a dimensão do propósito para o qual Ele nos chamou. Quando a gente não está perto de Jesus, nós temos uma sombra daquilo que Ele tem para nós. Quando nós estamos perto de Jesus, é realidade, é palpável, nós conseguimos ver a grandeza do propósito que Ele tem. E você só vai ser esse amigo, esses amigos, né? Esse amigo verdadeiro, esse amigo leal, esse amigo que sonha e esse amigo que deixa um legado, a partir do momento em que você e eu entendermos aquilo que a gente leu lá no começo. Aqueles que estão em Cristo devem andar como Ele andou. Aqueles que estão em Cristo devem fazer o que Ele faria. Aqueles que estão em Cristo devem agir como Ele agiria. E Jesus, Ele não é esse amigo que olha para você e te condena pelo que você está fazendo. Ele é o amigo que te acolhe, corrige e te ama. Então, se ao olhar ao seu redor, você não consegue encontrar esses 4 amigos, eu quero te dar uma boa notícia, de que Jesus está do seu lado. E pode parecer estranho, mas Jesus é sempre suficiente. Nós podemos ter tudo. Se nós não temos a Jesus, nós não temos nada. Mas também nós podemos não ter nada. Quando a gente tem a Jesus, nós temos tudo. E essa é a graça do Evangelho, o paradoxo do Evangelho. Falei certo? Falei, né? Paradoxo. Essa é a beleza que existe no Evangelho. Você só precisa de Jesus. E como Ele é muito bom, a Bíblia também diz, e é Ele dizendo, que quando a gente busca o reino dEle, as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas a nós. Então, você começa a não se preocupar mais com as demais coisas, porque você sabe que tendo a Jesus, Ele vai te acrescentar aquilo que você precisa. Você sabe que tendo a Jesus, Ele vai te dar acesso àquilo que você precisa. Você sabe que tendo a Jesus, você não vai passar fome. Você sabe que tendo a Jesus, você não vai ser desamparado. Você sabe que tendo a Jesus, você não vai ser abandonado. Porque Jesus é tudo e está em todos. Então, a partir do momento em que nós conhecemos a grandeza e a realidade do Evangelho, nós entendemos que o nosso melhor amigo é Jesus e Ele está disponível a todo momento. Eu queria que você se colocasse de pé. E antes da gente louvar ao Senhor, nós falamos sobre 4 amigos, né? Que todo mundo deve ter. E talvez você parou aí, analisou e pensou: nossa, eu quero ser isso para fulano. Eu quero ser esse amigo leal para ciclano. Eu quero ser esse amigo verdadeiro para fulano de tal. E aí eu queria que você procurasse alguém e se comprometesse com essa pessoa, em ser amigo,
em ser verdadeiro, em ser leal. E você pode sair do seu lugar, tá? Fique à vontade. Pode apagar aí pra mim, por favor? Pra ninguém se sentir envergonhado de sair do seu lugar. Ei, não estão prestando atenção em mim. Eu queria que você procurasse alguém e que você se comprometesse com essa pessoa em ser um amigo fiel, em ser um amigo leal. Talvez Deus está te levando a uma pessoa que você nem tem tanta intimidade assim, mas nós aprendemos na semana passada que a melhor coisa é ser guiado pelo Espírito Santo, não é? E se Deus está te levando a alguém que talvez você pense, mas por que fulano? Querido, só vai, depois você entende. Procure alguém que você possa se comprometer em oração. Procure alguém que você possa se comprometer em ser fiel. Eu queria que, se possível, membros da central, não deixe ninguém sozinho. Ah, mas eu não conheço. Vai lá, talvez Deus está dando um novo membro para sua célula e você não está sabendo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Presta atenção aí se tem alguém sozinho perto de você. Não deixa ninguém sozinho, não. Seja amigo de alguém nessa noite. Seja um ombro amigo.